Alguma vez sentiu aquele peso no coração, aquela pontada de ansiedade. Logo depois de ter partilhado algo muito pessoal com a sua família, aquela sensação de que, talvez, tenha dito demais, abrindo uma porta para preocupações que não eram suas, ou para opiniões não solicitadas que só acabam por roubar a sua paz. Não é fácil envelhecer com graça e manter a sua autonomia, especialmente quando o amor e as boas intenções da sua família, por vezes, podem parecer sufocantes. A verdade é que, depois dos 70, a nossa vida ganha uma nova dimensão. É uma fase de maior sabedoria, de liberdade, de desfrutar dos frutos do nosso trabalho, mas também de aprender a proteger o nosso santuário pessoal. Vivemos num mundo onde as linhas entre o público e o privado se esbatem cada vez mais. E a nossa casa, os nossos pensamentos, as nossas finanças, tudo pode tornar-se um palco para o escrutínio alheio. A dor de perder a nossa independência, a nossa voz, o nosso espaço, é algo que muitos de nós começamos a sentir, mesmo que de forma sutil. É como se, de repente, o mundo esperasse que partilhássemos tudo, que entregássemos as rédeas da nossa própria existência. Mas e se eu lhe dissesse que existe um caminho para proteger a sua paz e a sua independência sem ter de cortar laços ou afastar quem mais ama, e se lhe dissesse que há certas coisas, certos segredos, não no sentido de engano, mas de limites saudáveis, que, se os guardar para si, podem ser a chave para uma velhice mais serena e verdadeiramente livre neste vídeo. Vamos mergulhar em 7 dessas áreas delicadas. 7 segredos que, se bem geridos, irão salvaguardar o seu bem-estar e a sua autonomia. E eu prometo-lhe que, ao assistir até ao fim, encontrará algo que o vai surpreender e, talvez, até libertar. É fascinante como a idade nos traz uma clareza diferente sobre o que realmente importa. Não é? E uma das primeiras lições que muitos de nós aprendemos, por vezes da maneira mais difícil, é a importância de proteger a nossa autonomia financeira. Por isso, o primeiro segredo que deve manter consigo, em grande parte, é a sua real situação financeira detalhada. Não me interprete mal. Não estou a sugerir que esconda informações essenciais de quem precisa de as ter para o seu bem-estar ou para o planeamento de um legado. Longe disso. Mas existe uma grande diferença entre partilhar o essencial e expor cada cêntimo, cada investimento, cada poupança que amealhou ao longo da vida. Pense bem quando partilhamos todos os detalhes do nosso patrimônio. Corremos o risco de abrir portas para opiniões não solicitadas, para sugestões sobre como devíamos gastar o nosso dinheiro, ou, em alguns casos, para subtis ou nem tão subtis pressões para ajudar financeiramente. É uma realidade dolorosa, mas acontece. Filhos adultos, por vezes, veem os pais como uma espécie de banco para suas próprias dificuldades, ou sentem-se no direito de intervir nas decisões financeiras. Mesmo que as suas intenções sejam as melhores, a sua independência financeira é a pedra angular da sua liberdade. É o que lhe permite tomar as suas próprias decisões sobre onde viver, como gastar o seu tempo, e até mesmo como ajudar a sua família, se e quando decidir fazê-lo. Se as suas finanças estiverem completamente transparentes para todos, pode sentir que perde o controle, que a cada compra ou investimento há uma auditoria silenciosa. E isso pode levar a que se sinta como um recurso. Em vez de um indivíduo com os seus próprios desejos e necessidades, como manter este segredo de forma saudável? Seja direto, mas firme. Se os seus filhos perguntarem sobre as suas finanças, pode dizer algo como: agradeço a vossa preocupação,
Mas as minhas finanças estão bem geridas e organizadas. Tenho tudo sob controlo. Se houver necessidade de partilhar informação para questões de testamento ou procuração, faça-o de forma controlada. Talvez através de um advogado ou com um documento escrito que especifique o que está a partilhar e por quê. Não sinta a necessidade de justificar cada despesa, ou de explicar por que decidiu comprar algo para si mesmo. Lembre-se, este dinheiro é o resultado do seu trabalho árduo e das suas escolhas. Você tem o direito de desfrutá-lo e geri-lo como bem entender, sem que isso se torne um tópico de discussão constante ou uma fonte de pressão. A sua paz de espírito vale muito mais do que a aprovação alheia sobre as suas escolhas financeiras. Este é o seu porto seguro, o que lhe dá a liberdade de escolher, de sonhar, de se manter independente. Mantenha os seus detalhes financeiros mais íntimos para si e para quem realmente precisa de os saber para o seu bem, como um cônjuge ou um conselheiro financeiro de confiança, e observe como a sua liberdade e a sua paz florescem. Agora, vamos ao segundo segredo, que está intimamente ligado à sua capacidade de desfrutar da vida sem amarras, os seus planos de viagem ou lazer não definidos. Já alguma vez teve uma ideia maravilhosa para uma viagem? Talvez um fim de semana na serra ou uma semana a explorar o Alentejo. E, num momento de entusiasmo, partilhou essa ideia ainda vaga com a família e, de repente, o que era uma semente de um sonho começou a germinar em algo que já não parecia seu. Ah, mãe, mas devias ir conosco. Nós podemos levar-te, ou, pai, essa altura não é boa, é quando o João está de férias, devias esperar. De repente, a sua ideia espontânea, a sua vontade de desfrutar de um momento só seu ou com quem escolhesse, torna-se um projeto de grupo, ou é adiada por conveniência alheia. A dor aqui reside na perda da espontaneidade e da sua própria liberdade de escolha. Depois dos 70, temos o privilégio do tempo. O tempo para explorar os nossos próprios interesses, para seguir os nossos impulsos, para nos permitirmos uma liberdade que talvez não tivéssemos na correria da vida profissional ou familiar, partilhar planos ainda incertos, ou mesmo apenas uma ideia para o futuro. Pode levar a expectativas, a conselhos não solicitados, ou até a tentativas de cooptar a sua experiência para um roteiro familiar. O problema não é ir com a família. Se for isso que deseja, o problema é sentir que a sua liberdade de planear e de agir é comprometida, ou que tem de justificar as suas escolhas. E isso, meu amigo, é um roubo sutil da sua independência. Como podemos proteger este segredo simplesmente? Não partilhe os seus planos de lazer e viagens até que estejam firmes e definidos. E mesmo assim, apenas se o desejar. Se lhe perguntarem o que tens planeado para o verão, pode responder de forma vaga e positiva: ainda estou a ver. Mas tenho algumas ideias maravilhosas, ou bem estou a planear algo que me vai fazer muito bem. Se os seus planos incluírem a família, então sim, partilhe, mas se a sua vontade for de um momento a solo, ou com um amigo, ou simplesmente de ficar em casa a desfrutar da sua paz. Não sinta a necessidade de elaborar. Imagine a sensação libertadora de decidir, de manhã, que vai pegar no carro e ir até a praia ou àquele museu que sempre quis visitar, sem ter de coordenar com ninguém, sem ter de dar satisfações, sem ter de explicar a sua escolha. Essa é a verdadeira liberdade na terceira idade, a capacidade de ser o mestre do seu próprio tempo e das suas próprias aventuras. Não permita que a curiosidade ou o bem-querer da sua família se tornem uma barreira para a sua espontaneidade e a sua capacidade de desfrutar da vida nos seus próprios termos.
Guardar os seus planos não definidos é guardar a sua liberdade de decidir e de experienciar sem a interferência alheia, protegendo um espaço precioso para o seu próprio prazer e para a sua paz. Continuando a nossa conversa sobre a importância de proteger o seu santuário pessoal. Chegamos ao terceiro segredo, os detalhes íntimos da sua saúde. Esta é uma área particularmente sensível, porque a preocupação da família com a sua saúde é, na sua essência, um ato de amor. No entanto, existe uma linha tênue entre o cuidado genuíno e uma supervisão excessiva que pode levá-lo a sentir-se fragilizado, infantilizado, ou a ter de gerir a ansiedade alheia além da sua própria, a dor de partilhar cada pequena dor, cada sintoma, cada consulta médica pode ser avassaladora. De repente, o seu corpo não é mais só seu, torna-se um tópico de conversa constante, de conselhos não solicitados, de diagnósticos amadores e de pânico desnecessário. É exaustivo ter de tranquilizar a família sempre que sente uma pontada ou tosse. O que quero dizer com detalhes íntimos da sua saúde? Não é que esconda condições médicas graves que exijam apoio ou intervenção familiar. Longe disso. É crucial que a sua família, ou pelo menos uma pessoa de confiança, esteja ciente de informações vitais para emergências, como alergias severas, medicação contínua ou doenças crônicas que possam exigir cuidados. Mas a minha sugestão é que guarde para si os pormenores de cada pequena indisposição, cada resultado de exame de rotina que não seja alarmante, e as suas preocupações hipocondríacas. Se as tiver, pense na diferença entre dizer tenho uma consulta médica marcada para um check-up de rotina e estou com uma dor de cabeça esquisita há 3 dias e estou preocupado que seja algo grave. Já marquei uma consulta e estou a fazer exames para ver o que é. A primeira frase é informativa e tranquilizadora. A segunda, por mais que expresse uma preocupação real, pode desencadear uma série de telefonemas, perguntas constantes, ou até visitas indesejadas que só aumentam o seu estresse, ao partilhar em demasia. Pode transformar o seu corpo num projeto familiar. A família pode começar a sentir-se no direito de monitorizar a sua alimentação, o seu exercício, o seu sono, tudo em nome do seu bem-estar, mas acabando por minar a sua autonomia e a sua paz de espírito. Como gerir isto? Seja seletivo. Se for a uma consulta médica e o médico disser que está tudo bem, pode simplesmente dizer à família: os exames correram bem, está tudo em ordem. Se precisar de apoio para uma doença séria, peça-o de forma clara e específica, definindo limites sobre o tipo de ajuda que aceita. Preciso de ajuda com o transporte para as consultas, mas gostaria de ir sozinho à consulta com o médico. Proteja a sua privacidade médica. Você tem o direito de ter uma relação confidencial com o seu médico e de gerir a sua própria saúde. Ao fazê-lo, não só protege a sua paz, como também incentiva a sua família a vê-lo como um adulto capaz e responsável pela sua própria saúde, em vez de um paciente frágil que precisa de ser constantemente monitorizado. Esta é uma forma de manter a sua dignidade e o seu sentido de controlo sobre o seu próprio corpo e vida. Mesmo à medida que envelhece, é a sua jornada, as suas escolhas e a sua paz. O quarto segredo, que pode trazer muita paz para a sua vida e para as suas relações familiares, especialmente depois dos 70. É guardar para si as suas opiniões políticas ou religiosas mais radicalizadas. É verdade que temos o direito à liberdade de expressão, e é importante defender aquilo em que acreditamos. No entanto, há uma diferença entre partilhar as suas crenças e iniciar uma cruzada pessoal
que pode levar a conflitos desnecessários, discussões acaloradas e, em última instância, ao desgaste das relações mais importantes da sua vida. Pense nos jantares de família, nas reuniões de férias, deviam ser momentos de união, de afeto, de partilha de alegrias. Mas com que frequência estes momentos são transformados em campos de batalha ideológicos? A dor de ver uma discussão que começa por uma diferença de opinião política ou religiosa escalar para insultos, para acusações pessoais, para um silêncio pesado que dura semanas ou meses. É algo que muitos de nós já experienciamos. E depois dos 70, temos menos energia e menos paciência para este tipo de desgaste. Não vale a pena. Especialmente quando se trata de opiniões que já estão firmemente enraizadas em cada indivíduo. Dificilmente mudará a mente de alguém num jantar de família. E se as suas opiniões forem particularmente extremas ou divergentes das da maioria da sua família? Partilhá-las sem filtro pode gerar mais do que apenas discussão, pode gerar ressentimento. Rótulos e uma sensação de distanciamento. O objetivo aqui não é que reprima suas crenças ou que seja desonesto. É sobre escolher as suas batalhas e priorizar a paz e o amor nas suas relações. A sua casa e o seu círculo familiar íntimo não precisam de ser um fórum para debates políticos ou religiosos intensos. Há outros lugares para isso. Se é isso que procura, pode encontrar comunidades online, grupos de discussão ou amigos com interesses e opiniões semelhantes, onde possa expressar-se livremente e ser compreendido. Como manter este segredo quando o tema surgir? Pode mudar a conversa gentilmente. Prefiro não discutir política, religião à mesa. Vamos falar de coisas mais agradáveis. Ou, as minhas crenças são muito pessoais e respeito as de cada um. Pode até concordar em discordar, sem a necessidade de aprofundar. Sim, vejo o seu ponto de vista. Mas tenho uma perspectiva diferente. E tudo bem. Lembre-se, a sua paz vale mais do que a necessidade de convencer alguém das suas verdades. Mantenha as suas convicções mais íntimas e potencialmente divisórias para si. Ou partilhe-as em contextos onde sabe que serão recebidas com respeito e abertura. E não como um convite ao debate acalorado, ao proteger este espaço. Estará a proteger os seus relacionamentos consequentemente, a sua própria serenidade. É um ato de sabedoria e de amor. Passando para o quinto segredo, um que é muitas vezes subestimado, mas crucial para a sua autonomia e bem-estar emocional, os seus assuntos amorosos ou relações pessoais recentes. Mesmo que já tenha tido uma vida longa e rica em experiências, ou mesmo que não esteja à procura de um novo romance. A forma como se relaciona com as pessoas, os seus novos amigos, as suas saídas, tudo isso pode ser objeto de curiosidade excessiva e, por vezes, de julgamento por parte da sua família. A dor de ter a sua vida pessoal escrutinada, de ser questionado sobre quem é aquela pessoa com quem foste jantar, ou de sentir que precisa de ter a aprovação dos seus filhos para suas escolhas sociais. Pode ser profundamente limitante. É como se, depois de uma certa idade, as pessoas esperassem que a nossa vida social e romântica simplesmente parasse, ou que se tornasse invisível. E se decide ter um novo relacionamento, a interferência pode ser ainda maior. Será que é a pessoa certa? Ele, ela, só está interessado no teu dinheiro? Não deves apresentar ninguém tão depressa. Tudo isto, por mais que venha de um lugar de amor e preocupação, pode ser sufocante. A sua vida pessoal é sua. A sua escolha de com quem passar o tempo, de quem deixar entrar na sua vida de uma forma mais íntima. É um direito inalienável. A sua família, por mais que o ame.
Não tem o direito de gerir a sua vida social ou amorosa, ou de o fazer sentir culpado pelas suas escolhas. Partilhar em demasia pode levá-los a sentir que têm uma voz ou até um veto sobre as suas relações, transformando o que deveria ser uma fonte de alegria em uma fonte de estresse. Como gerir este segredo? Seja discreto, se tiver um novo amigo, ou se estiver a explorar um novo relacionamento. Não sinta a necessidade de anunciar aos quatro ventos ou de trazer a pessoa para um jantar de família de imediato. Conheça a pessoa, desfrute da sua companhia, e se a relação se tornar séria e sentir que é o momento certo, então pode apresentá-la. E mesmo assim, esteja preparado para definir limites. Esta é a minha amiga, e estou a gostar muito da nossa companhia. Não precisamos de mais comentários sobre isso. Se as perguntas se tornarem muito invasivas, pode responder: a minha vida pessoal é um assunto meu, e sinto-me muito bem com as minhas escolhas. Esta abordagem não é sobre esconder, mas sobre proteger a sua privacidade e o seu direito a uma vida pessoal independente. Permite-lhe explorar novas amizades e, se for o caso, novos amores, no seu próprio ritmo. Sem a pressão ou o julgamento de terceiros, a sua felicidade e o seu bem-estar dependem de ter o controle sobre estas escolhas íntimas. É um ato de amor próprio e de respeito pela sua própria vida e pelos seus próprios desejos. Chegamos agora ao sexto segredo, que tem um impacto profundo na sua paz interior, os seus medos e preocupações mais profundos não relacionados à saúde imediata. É natural que, à medida que envelhecemos, tenhamos as nossas ansiedades, preocupações com o futuro, com a solidão, com a perda de capacidades, ou até mesmo arrependimentos do passado, e é tentador partilhar estes fardos com aqueles que amamos, esperando encontrar consolo e solução. No entanto, a dor de expor cada receio, cada insegurança, pode ter um efeito reverso, por vezes. Ao partilhar os seus medos mais íntimos e complexos com a família, pode involuntariamente sobrecarregá-los, ou fazê-los sentir uma responsabilidade que não é deles para resolver a sua infelicidade. Os seus filhos, por mais que o amem, não são terapeutas e nem sempre estão equipados para lidar com a profundidade das suas angústias existenciais ou os seus arrependimentos de vida. Eles podem sentir-se impotentes, culpados, ou até frustrados por não conseguirem consertar o que o aflige, o que, por sua vez, pode aumentar a sua própria ansiedade ou criar uma dinâmica familiar de preocupação constante em torno de si. Além disso, ao vocalizar constantemente os seus medos, pode acabar por reforçá-los em si mesmo e no ambiente familiar. O que era uma preocupação passageira pode tornar-se uma realidade mais presente na sua mente e na mente dos outros. A sua independência também se manifesta na sua capacidade de gerir as suas próprias emoções e de procurar o apoio adequado. Se necessário, se tem medos que o consomem, ou ansiedades profundas. Talvez o melhor caminho não seja partilhá-los indiscriminadamente com a família, mas sim procurar um profissional qualificado, um terapeuta, um conselheiro, um líder espiritual, que possa oferecer uma perspectiva objetiva e ferramentas para lidar com essas emoções. Essa pessoa é treinada para ouvir, para guiar e para manter a confidencialidade, algo que a dinâmica familiar nem sempre permite. Como gerir este segredo? Seja consciente do que partilha e com quem. Se sentir uma preocupação, pergunte a si mesmo: compartilhar isto com a minha família irá aliviar a minha carga ou transferi-la para eles? Se a resposta for a segunda opção, talvez seja melhor processar a emoção internamente, escrevendo num diário,
ou conversando com um amigo de confiança que seja um bom ouvinte, ou, como sugeri, com um profissional. Pode expressar que se sente um pouco embaixo, ou que está a pensar sobre certas coisas, sem ter de mergulhar nos detalhes mais angustiantes. Hoje estou um pouco mais pensativo. Mas está tudo bem, é uma frase que pode usar. Ao fazer isso, está a proteger a sua própria vulnerabilidade de ser mal interpretada ou de se tornar um fardo para os seus entes queridos. Está a demonstrar que é capaz de lidar com as suas próprias emoções de forma madura e independente, reservando a sua paz interior e a dos seus familiares para momentos de verdadeira conexão e alegria. E, finalmente, o sétimo e último segredo, um que é fundamental para evitar potenciais conflitos futuros e para garantir que as suas últimas vontades sejam respeitadas com a máxima serenidade, os seus planos para o seu legado ou a disposição dos seus bens pessoais. Em detalhe, isto é, mais uma vez, um tópico sensível. A ideia de legado não se resume apenas a dinheiro ou propriedades, inclui também os objetos de valor sentimental, as joias de família, os álbuns de fotografias, as peças de arte ou até mesmo a sua coleção de livros. É natural que, em certa idade, comecemos a pensar em como queremos que as nossas coisas sejam distribuídas e lembradas. No entanto, a dor de partilhar estes detalhes antecipadamente, especialmente de forma individualizada com cada membro da família, pode ser imensa. É aqui que começam os lobbying por parte de filhos e netos. As discussões sobre quem merece o quê, as comparações e, infelizmente, os ressentimentos que podem durar anos após a sua partida. A avó prometeu-me aquela peça, mas eu sempre adorei aquela escultura. Acho que a minha irmã devia ter ficado com menos. Ao partilhar estas intenções, de forma não estruturada ou antes da hora certa, você está, sem querer, a plantar sementes de discórdia. Os membros da sua família podem começar a ver os seus bens não como objetos com valor sentimental, mas como algo a ser disputado, e a sua pessoa como um árbitro entre eles. Isto pode transformar o processo de luto em um processo de disputa. Algo que ninguém deseja. A sua independência na decisão de como o seu legado será tratado é primordial. É a sua vontade final. E essa vontade deve ser expressa de forma clara, legal e protegida, para que não haja espaço para dúvidas ou contestações emocionais. Como gerir este segredo? Primeiro e mais importante, tenha um testamento claro e atualizado. E, se possível, converse com um advogado sobre o planeamento sucessório. Este é o documento que expressa a sua vontade de forma legal e inquestionável. Não precisa de partilhar os detalhes do seu testamento com a família enquanto está vivo. Pode simplesmente dizer: as minhas vontades estão todas expressas em documento legal. Não precisam de se preocupar com isso. Se tem bens de grande valor sentimental que deseja deixar a pessoas específicas, pode incluir isso no seu testamento ou fazer cartas de instrução que sejam abertas apenas após a sua morte. Se quiser doar algo em vida, faça-o como um presente, sem expectativas ou comparações. Ao fazer isso, não só protege a sua própria paz e as suas decisões, mas também a paz da sua família após a sua partida, minimizando as chances de conflito e garantindo que o seu legado seja celebrado, e não disputado. É uma forma de amor e de sabedoria que transcende a sua própria vida. Então, meus amigos, chegamos ao fim desta nossa conversa sobre os 7 segredos que, se bem guardados, podem ser a chave para uma velhice mais tranquila, mais autônoma e, em última instância, mais feliz.
Falamos sobre a importância de proteger os detalhes mais íntimos da sua situação financeira, para manter a sua liberdade de escolha e evitar pressões indesejadas. Exploramos a sabedoria de não partilhar os seus planos de viagem e lazer ainda não definidos, para preservar a sua espontaneidade e a alegria de desfrutar da vida nos seus próprios termos. Discutimos a necessidade de filtrar os detalhes íntimos da sua saúde, para evitar sobrecarregar a sua família e manter a sua dignidade e controle sobre o seu próprio corpo. Abordamos a importância de guardar para si as suas opiniões políticas ou religiosas mais radicalizadas, protegendo assim a paz dos seus relacionamentos familiares e evitando discussões desnecessárias. Sublinhamos como é vital manter a privacidade sobre os seus assuntos amorosos ou relações pessoais recentes, para garantir que as suas escolhas íntimas são respeitadas e que a sua autonomia social se mantém intacta. Refletimos sobre a sabedoria de não expor todos os seus medos e preocupações mais profundos à família, aprendendo a gerir as suas emoções de forma independente ou procurando apoio profissional, para a sua própria paz e a dos seus entes queridos. E, por fim, enfatizamos a importância de manter os planos detalhados para o seu legado ou a disposição dos seus bens pessoais em privado, para evitar conflitos familiares e garantir que as suas vontades são cumpridas com serenidade. Lembre-se, tudo isto não é sobre ser desonesto ou afastar a sua família. Longe disso. É sobre estabelecer limites saudáveis, sobre proteger a sua identidade, a sua paz e a sua independência numa fase da vida em que tudo isso se torna ainda mais precioso. É sobre escolher o que partilhar e com quem, para que as suas relações sejam baseadas no amor e no respeito, e não na dependência ou na intrusão. Pequenas mudanças na forma como gerimos estas áreas da nossa vida podem fazer uma enorme diferença na sua saúde, na sua felicidade e na qualidade dos seus relacionamentos. Você tem o direito de viver esta fase da sua vida com a máxima dignidade e liberdade. Espero sinceramente que estas reflexões o ajudem a encontrar mais paz e mais independência na sua vida. Gostaria muito de saber o que pensa sobre este tema. Alguma destas dicas ressoou especialmente consigo? Há outras coisas que sente que é importante guardar para si. Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. A sua perspectiva é valiosa e pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo lhe trouxe alguma clareza ou inspiração, por favor, deixe um gosto para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como este, pensado para o ajudar a viver a sua melhor vida em todas as idades. Lembre-se sempre, viva a sua melhor vida, em cada idade, com paz, com independência e com a alegria que merece. Até ao próximo vídeo.